estudada, preparada para nós nessa manhã, manhã de Páscoa. Convido você, meu irmão, minha irmã, a mais uma vez fechar os seus olhos para juntos falarmos com o Senhor. Deus Santo e Poderoso, louvamos o Teu nome, porque Tu és esse Deus incrível, Deus que nos enviou Jesus Cristo, Deus que fala aos nossos corações, Deus que ministra na nossa vida dia após dia, Deus que foi habilitado a morrer na cruz pagando o nosso preço, mas que depois do terceiro dia ressuscitou dos mortos, nos fazendo ter a certeza e a esperança de ressuscitarmos também no Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Hoje celebramos o domingo de Páscoa, esse tempo tão central, esse tema tão importante na nossa fé. E antes de qualquer coisa, é importante lembrarmos que a Páscoa não é só mais uma data religiosa, ela é o coração de tudo aquilo que a gente acredita. Toda a nossa esperança só é possível por conta da Páscoa. Afinal de contas, é por conta da Páscoa que podemos dizer que Jesus Cristo morreu a minha morte, morreu a nossa morte. E agora, meu irmão, minha irmã, nós, habilitados pelo Santo Espírito de Deus, podemos viver a vida de Jesus Cristo. Por isso, como parte do nosso culto e também como uma forma de meditação durante essa semana tão especial, queremos reforçar a importância de você acompanhar o texto aí do edital do seu boletim. Esse, no dia de hoje, com o tema, quando a terra tremeu e o véu se rasgou. São reflexões sempre, domingo após domingo, curtas e bíblicas, que ajudam a manter nosso coração sintonizado com o significado profundo do sacrifício e da ressurreição de Jesus. Então hoje pela manhã, quem vai nos conduzir nessa leitura do nosso edital vai ser a nossa irmã Thaísa. Quando a terra tremeu e o véu se rasgou. Foi numa manhã tingida de sangue e silêncio que o mundo parou de respirar. O céu, antes azul e risonho, como uma criança em primavera, escureceu, como se um manto de luto cobrisse o firmamento. O vento sussurrava segredos entre as oliveiras, segredos de traição, de espinhos, de um cálice amargo demais para os lábios de qualquer homem. O cheiro do ferro misturado ao suor e a poeira subia das ruas estreitas de Jerusalém, como um incenso invertido, vindo não do altar, mas da violência. E ali estava ele, aquele que caminhava entre os lírios e restaurava os quebrados, aquele cujos olhos viam além das máscaras e cujas mãos curavam antes mesmo de tocar. Ele agora caía, tropeçando sob o peso de uma madeira que não lhe pertencia, mas que carregava por amor. Os soldados riam, a multidão zombava, mas as pedras pareciam entender. Elas estremeceram quando os pregos rasgaram a carne e o véu do templo, como se não pudesse mais suportar a distância entre o santo e o profano, rasgou-se de alto a baixo, abrindo caminho para que o maior dos segredos fosse revelado. Deus morria para que os homens vivessem. Mas a história não termina com o túmulo. No terceiro dia, enquanto ainda havia sombra sobre o coração dos discípulos, algo mudou. O jardim, aquele mesmo que outrora fora palco de desobediência, agora recebia uma nova cena. O sol, como se tivesse aguardado em silêncio o sinal, começou a brilhar com uma intensidade quase dourada. As flores pareciam ter sorrido antes mesmo de desabrochar. O ar estava diferente, mais leve, mais cheio de promessas. E então, a pedra rolou. Não porque ele precisasse sair, pois nenhum poder poderia contê-lo, mas para que nós pudéssemos ver a morte perder seu rugido. Que a cruz, antes símbolo de horror, tornara-se trono, que o cordeiro vencera como leão. Ele está vivo. E desde aquele dia as estações seguem girando, as crianças continuam nascendo e os séculos passam como folhas ao vento.
hoje moramos em prédios altos, temos luz elétrica e telas que piscam nos bolsos, nos garantindo acesso imediato a qualquer lugar do mundo. Sabemos decifrar o genoma humano, mas esquecemos o nome do Criador. Rejeitamos cruzes e preferimos espelhos. Chamamos tudo de progresso. E talvez seja, mas muitas vezes é um progresso que anda de costas para o túmulo vazio. O mundo se tornou mais civilizado, mais rápido, mais cheio de distrações. E com isso esquecemos. Esquecemos da agonia do Getsêmani, do amor no Gólgota, da glória do jardim. Esquecemos que fomos feitos para viver com o ressuscitado, e não apenas para sobreviver entre pixels e prazos. Cânticos já entoados tantas vezes têm se tornado esquecidos, e às vezes apenas reproduzidos como palavras ao vento. Até mesmo belas canções que já transformaram vidas foram reduzidas a músicas típicas de uma festa vazia sem sentido. Mas se isso é um problema tão característico dos nossos dias, por que seguir covardemente falando como se não fôssemos igualmente afetados por tudo isso? É Páscoa, aproveite para refletir a respeito. E você, como você tem vivido cada uma das Páscoas da sua vida? Como a verdadeira Páscoa de Jesus Cristo afetou a sua vida? E mais importante do que lembrar, responda: como deseja viver essa Páscoa? Chocolates, presentes, lembranças, postagens em redes sociais. Páscoa é a oportunidade de lembrar, sim, mas acima de tudo, Páscoa é renovo para adorar, pois um morreu por todos, e porque ele morreu e ressuscitou, temos a garantia da vida eterna. Pense nisso e viva a Páscoa. Muito bem. Agora sim, vamos à nossa reflexão bíblica dessa manhã. Nós estamos hoje diante de um texto que vai nos apresentar a primeira Páscoa de toda a história, a Páscoa dos Hebreus, instituída por Deus ainda no período que eles estavam lá no Egito, lá instituída através de um personagem incrível do Antigo Testamento chamado Moisés. E é importante entender que tanto Moisés quanto a Páscoa do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo como centro da história. E isso tem um nome. A isso nós chamamos de prefiguração. Mas o que é esse negócio? Essa é uma expressão que a teologia usa demais, né? O que é prefigurar? Prefigurar é quando algo acontece no Antigo Testamento como uma sombra, como um símbolo, como uma preparação para algo maior que viria depois. Ou seja, algo que só encontra o seu sentido pleno, completo, quando a gente olha para as obras de Jesus Cristo, revelado lá no Novo Testamento. Vimos isso nos últimos domingos, quando a gente falou sobre a questão do sacerdócio, as vestimentas do sacerdote, sobre os elementos do culto. Vimos isso quando a gente falou sobre os sacrifícios, por que os sacrifícios eram necessários e como eles eram necessários. Moisés, por exemplo, quando a gente olha para o grande papel que ele teve entre o povo de Deus, Moisés foi sim um libertador. Ele foi usado por Deus para arrancar o povo do Egito e caminhar com ele até a terra prometida. Ele tira o povo da escravidão e leva o povo para viver em liberdade. Mas Moisés também só prefigurava a verdadeira libertação, porque Jesus é o verdadeiro libertador que nos conduz do pecado, de uma escravidão ao pecado, para uma liberdade de vida eterna com Ele. Então a Páscoa dos Hebreus foi um momento de livramento sim daquele povo, um momento marcado pelo sangue do Cordeiro que foi derramado. A verdadeira Páscoa, no entanto, acontece na cruz, quando o sangue de Jesus é derramado em nosso favor. A teologia reformada vai chamar isso de tipologia. Olha quanto termo reformado hoje. O Cordeiro lá do Êxodo aponta para o Cordeiro de Deus que viria. O livramento que acontece lá no tempo antigo, lá no Egito, aponta para a redenção que acontece em Jesus Cristo, na minha vida, na sua vida. A libertação da escravidão que aconteceu no nosso texto de hoje, aponta para a liberdade do pecado que nós recebemos. Por isso hoje, ao olharmos para essa história tão antiga,
Não olhamos apenas como quem olha para obras incríveis no museu. Olha que maravilha, olha o que Deus fez lá atrás. Olhamos, no entanto, com fé, olhamos com discernimento, sabendo que ela nos ensina sobre um evangelho eterno, que se aplica diariamente à nossa história. Por isso, convido você a abrir a sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 12. É um capítulo grande, então faremos a leitura de alguns versículos-chave, e entre eles eu vou narrar a história e a gente pula alguns dos versículos. Êxodo capítulo 12. Como de costume, vou seguir de medida evangelística a leitura na versão NVI. Então, para contextualizar, o povo de Israel estava há séculos escravizado no Egito. Anos e anos se passaram e as pessoas nem mais se lembravam de quem tinha sido o grande José, o hebreu que tinha salvado toda a terra da fome. E agora, nesse momento, pré-início do capítulo 12, algumas pragas tinham acontecido naquela terra. Deus estava prestes a libertar o seu povo da escravidão do Egito. Mas antes da saída, Deus dá orientações muito específicas do que Ele quer, de como Ele exige que o povo se comporte. E Deus, o próprio Deus, marca aquele momento como o início de uma nova história para o seu povo. Agora sim, vamos para a nossa leitura. Versículo 1 e 2. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro, um para cada família. Nesse momento aqui, irmão, Deus redefiniu o tempo. Ele dizia como que Ele queria que as coisas seguissem. Porque todo o método que Israel usava era o método do Egito. Tudo que servia para simbolizar Deus, adoração, vida diária, era determinado pelo faraó. Então o que Deus está fazendo é um corte na história e dizendo, daqui para frente vai ser do meu jeito. A libertação seria tão profunda que até a contagem dos dias deles começariam dali para frente, abandonando tudo que tinha ficado para trás. Versículos 3 ao 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. O cordeiro deveria ser sem defeito. Ele tinha que ser um cordeiro perfeito para servir, senão não servia. Precisava ser um animal separado com antecedência. E isso, meu irmão, minha irmã, apontava para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, separado pelo Senhor para morrer em nosso favor. Mas havia algo mais importante. O sangue não bastava estar lá no cordeiro que ia ser sacrificado. O sangue tinha que ser aplicado. Sem a aplicação do sangue, não seguiria-se as ordens de Deus. Versículo 7. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. O sangue precisava ser passado nos umbrais das portas, porque precisava haver um sinal visível da fé daquelas pessoas. Cada casa que fosse marcada seria poupada da última praga. Naquela mesma noite, o cordeiro deveria ser assado e comido em família. Era para ser celebrado. O churrasco não é coisa inventada por nós. O Senhor já fazia isso lá atrás. Deus deu detalhes específicos e todos os detalhes são cheios de simbolismo. Tudo isso apontando para o que Jesus Cristo estava fazendo. Vamos ao versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão.
comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Eles comeriam apressadamente, isso também não é à toa, como que já estivessem preparados para a saída do Egito, porque a salvação não ia esperar mais nenhum minuto. Então Deus anuncia o que faria naquela mesma noite, versículos 12 e 13. Naquela mesma noite passarei por todo o Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Naquela noite, os israelitas obedeceram à ordem do Senhor, creram, aplicaram o sangue como Deus havia prometido. Ele poupou o que estava marcado com o seu sangue. Vamos para o versículo 24, 25, 26 e 27. Obedeçam a essas instruções como estatuto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos perguntarem, o que essa cerimônia significa para vocês? Respondam-lhe, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e salvou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. A Páscoa se tornou um memorial perpétuo a partir desse momento. O correto era não só celebrar, mas ensinar o quanto isso era valioso. Uma lembrança viva de que Deus liberta o seu povo. Como? Por meio de um derramamento de sangue. Alguém precisa pagar o preço. Não existe essa história de resolver, está tudo quitado sem alguém pagar. Então, meu irmão, minha irmã, finalmente o juízo se cumpriu. Versículos 29 e 30. À meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, que se assentava no trono, até o filho mais velho do prisioneiro, que estava na prisão, e também todas as primeiras crias do gado. Faraó e todos os seus oficiais e todos os egípcios se levantaram durante a noite, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Naquela noite, o povo de Deus foi salvo pelo sangue, liberto pela graça e inicia a sua jornada para a liberdade. Essa é a Páscoa dos hebreus. Essa é a prova do que o Senhor estava preparando para o nosso futuro. Que Jesus Cristo, nosso Cordeiro, seria sacrificado e nós conheceríamos a liberdade. Seu sangue continua sobre nós e por isso a morte passa por cima e por isso a nossa vida já começou. Então, ciente disso, te convido a aplicar na nossa vida e na nossa história. Então, como a gente tem feito aí, é porque ele já quer participar do núcleo, tá vendo? Como a gente tem feito, te convido a anotar o nosso primeiro ponto de reflexão dessa manhã. E o primeiro ponto é: o Deus que fala e espera obediência. O Deus que fala e espera obediência. O capítulo começa de um jeito extraordinário. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito, o próprio Deus vem até eles. Deus está prestes a libertar o seu povo de uma escravidão terrível. Então ele vem e fala. Essa é a primeira verdade que eu e você precisamos trazer ao nosso coração todos os dias. O nosso Deus é um Deus que fala. Ele não se resume a uma imagem, ele não se resume a um Deus que fez coisas grandiosas no passado. Ele é um Deus ativo, é um Deus que fala. Não é um Deus distante, frio, indiferente, que resolveu só observar. Ele fala, ele se revela, ele orienta, ele abençoa, ele é pessoal, ele se comunica com o seu povo continuamente. E quando ele fala, meu irmão, minha irmã, ele espera obediência de nós.
E esse Deus que fala também dá ordens detalhadas do que Ele quer, e espera que essas ordens sejam seguidas, assim como Ele propõe. Precisam ser seguidas fielmente. Veja que Deus não diz apenas, façam lá um ritual, dá teus pulos, dá teu jeito. Não, Ele não fala nada disso. Deus especifica exatamente como Ele espera que a gente viva. Quando devem separar o cordeiro, no versículo 3, como deve ser o cordeiro, no versículo 5, como que precisa ser preparado, versículos 8 e 9, como deve ser comido, até como deve ser comido, Deus definiu. Deus ainda vai além, Ele vai dizer como eles devem estar vestidos nesse momento de celebração, no versículo 11, ou seja, Deus não deixa margem nenhuma para improviso. Entende isso? Deus não deixa margem nenhuma para improviso. Ele não está pedindo a sua opinião, Ele não está perguntando o que você acha do plano de redenção, Ele não está te pedindo para ser criativo na sua vida e no seu relacionamento com Ele, Ele não está dizendo que precisa de adaptação cultural ou uma nova formulação de nada. O que Deus está fazendo é exigindo de mim, de você, do povo dele, obediência. E a razão é clara, a salvação está em seguir exatamente o que Ele propôs, o que Ele ordenou. Se alguém trocasse o cordeiro por um outro animal, imagina você lá, ai meu cordeirinho é tão bonitinho, vou botar um gato, né? Eu tenho gato, eu amo gato, eu nunca faria isso, mas eu sei que tem algumas pessoas aqui que não gostam de gato, e iam tentar botar o gato aqui para ser sacrificado, né? Aí, se você mudasse um animal, ou deixasse de aplicar o sangue na porta, ai, sangue na porta, negócio nojento, né? Vou passar sangue, aí depois vai dar mosca, vai ser ruim. Ou se você decidisse não seguir as ordens, porque você não gosta de cordeiro, eu prefiro é boi, vou matar então um boi, ou fizesse qualquer adaptação que você quisesse, não haveria salvação na sua casa, é simples assim. Porém, essa obediência não é mera formalidade, meu irmão, minha irmã, é uma expressão de fé verdadeira, de confiança no Senhor. A fé do povo se manifesta de forma prática. Quem creu, obedeceu. Quem obedeceu, foi salvo. É isso que essa história nos mostra. Isso nos lembra de algo que o Novo Testamento vai repetir depois, lá registrado por Tiago, capítulo 2, versículo 17, que diz: a fé sem obras é morta. Ou como registrado pelo apóstolo João, que vai dizer: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, precisamos colocar isso em prática. Não existe fé viva sem obediência real. Obediência não, entenda, porque às vezes a gente fala de obediência e aí a gente acha que é só a prática, né? Vou enganar ali. A obediência é fruto natural de quem conhece, de quem crê no Deus que fala. Ou seja, não estamos falando aqui de uma obediência para cumprir uma formalidade, para ser algo legal. Vou cumprir a legalidade da salvação. Vou obedecer porque Deus mandou, mas meu coração está em outra coisa. Afinal, a obediência exige atenção, a obediência exige confiança, a obediência exige sacrifício, exige entrega. Você já percebeu como seria fácil alguém se distrair ou se racionalizar do tipo, não precisa ser um cordeiro de 1 ano, eu tenho um cordeiro aqui que já está velho, por que eu vou matar o cordeirinho novo? Vou matar o cordeiro velho. Ou, como a gente falou, pintar a porta de sangue, isso é muito estranho, esse negócio de sacrifício não é para mim. Ou ainda acho exagerado comer com pressa, nunca precisei comer com pressa, tem que mastigar 365 vezes de cada lado. Afinal de contas, estou em casa, é festa. Para que Deus coloca tanta regra, gente? Para que isso? Se Deus está muito cheio de exigência. E aqui a gente precisa lembrar, obediência não busca entender todos os porquês. Tem porquês que não vão ficar claros para a gente no momento. A obediência nasce num coração que diz, se Deus falou, então eu vou obedecer, mesmo sem compreender por que Ele precisa daquilo daquele jeito.
E como de costume, isso nos remete a aplicações à nossa vida. Irmãos, o Deus que falou com Moisés é o mesmo Deus que segue conversando conosco hoje. Meditação após meditação, dia após dia, Ele continua esperando a obediência de mim e de você. Mas a nossa geração está cada vez mais parecida com o povo do Egito. Ouve a palavra, mas ignora. Isso foi bom no passado. Isso foi bom no passado, deu certo no passado. É uma geração que conhece os mandamentos, mas relativiza. Deus é amor, é o amor que importa, vamos amar. Lê a Bíblia, mas só obedece o que é confortável para mim obedecer. Conhece a Páscoa, mas continua celebrando muito mais de uma forma pagã do que o que Deus nos mandou celebrar. O sangue do Cordeiro não cobre desobediência disfarçada de religiosidade. Muita gente acha que bater o cartão espiritual na igreja cobre os seus pecados e te dá direito a viver essa Páscoa. A Páscoa, ao contrário disso, nos lembra: salvação e obediência andam de mãos dadas, como registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que diz: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Então eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem feito isso com integridade de coração? Será, meu irmão, minha irmã, que há alguma área na sua vida onde você tem escolhido a conveniência em vez da obediência? Deus entende, Deus sabe. Será, meu irmão, minha irmã, que nós não estamos, na verdade, tentando só adaptar a nossa fé ao nosso estilo de vida? Ou ajustando de verdade, como a Bíblia nos chama, a nossa vida à vontade de Deus? Hoje é dia de arrependimento, é dia de voltar a levar a palavra de Deus a sério, porque ela é poder, ela é viva. É dia de obedecer com fé, mesmo que você não entenda tudo que essa palavra exige de você, mesmo que doa na carne sacrifícios que precisam ser feitos, mesmo que vá contra a cultura ao nosso redor, porque o sangue que cobre quem crê, o sangue que cobre a minha vida, o sangue que cobre a sua vida, é o que nos habilita também a obedecer. Agora avançamos para o segundo ponto. Você que anotou o primeiro, anota o segundo aí. O Deus que salva por meio do sangue e exige confiança. Nosso texto disse: naquela noite passarei por todo o Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Versículos 12 e 13. Esse texto nos lembra que o juízo de Deus, meu irmão, minha irmã, vem sobre todos. Eu sei, quando alguém faz maldade com a gente, quando alguém faz maldade com alguém que a gente ama, a gente clama pelo juízo de Deus. Deus, que essa pessoa pague pelo que ela fez. Mas pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, a justiça virá e virá sobre todos, passará sobre todas as vidas, sobre todas as casas. Esse texto nos mostra exatamente isso. Essa era a 10ª praga que acontecia lá no Egito, era a última praga, a mais devastadora de todas elas. O juízo final de Deus naquele momento da história. E ele viria sem exceções. Dos palácios gloriosos do Egito às casas mais humildes dos escravos, das famílias reais até a casa dos prisioneiros. Ninguém escaparia se não estivesse debaixo do sangue. A pergunta não era: você é hebreu ou egípcio? Você é religioso ou não é? Presbiteriano ou batista? A pergunta era: há sangue na sua porta? Há sangue cobrindo a sua vida? Porque a única salvação era o sangue do Cordeiro. Deus ordenou que o sangue fosse aplicado nas ombreiras, que fosse marcado na porta, para que todos vissem. Não bastava matar o Cordeiro e esconder isso para você. O sangue tinha que estar visivelmente aplicado na sua casa. Isso nos ensina algo essencial. Não basta sabermos que Jesus Cristo morreu numa cruz. Não basta acreditar que Ele é o Cordeiro de Deus, que Ele foi o sacrifício perfeito. É preciso crer pessoalmente,
confiar, aplicar esse sangue à nossa própria vida. É preciso estar coberto, marcado por esse sangue. A confiança no sangue exige uma fé invisível, mas uma fé poderosa, que se manifesta em atos. Pense naquele momento, um pai hebreu termina de aplicar o sangue ali na porta da casa dele, lá fora a noite cai, escurece, a meia-noite se aproxima, ele vira, abraça a esposa, segura seu filho primogênito e se senta. Ele não vê nada, nada, nenhum texto vai nos falar sobre o que aconteceu lá do lado de fora. Ele não ouve passos, ele não vê o grande ceifador do Senhor como a foice da morte, ele não sente absolutamente nada sobrenatural, mas ele crê. Quando Deus enxergar o sangue na sua casa, ele vai passar sem opressão. Isso é fé. Não é fé em si mesmo, não é fé no que ele era capaz de fazer, não é fé nas suas obras, é fé na sinceridade de obediência, é fé no sangue do Cordeiro, é fé na fidelidade de Deus que prometeu passar por cima, porque outro já pagou o preço. Como diz Hebreus capítulo 11, versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos seus primogênitos. Isso nos remete mais uma vez ao protótipo de Cristo, a tipologia de Jesus Cristo. O sangue do Senhor que foi derramado numa cruz há mais de 2000 anos lá atrás, é o sangue que escorre sobre a minha vida, sobre a sua vida. É o sangue que nos dá liberdade nessa manhã. Esse sangue do Cordeiro em Êxodo aponta para o sangue de Jesus derramado no madeiro, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Fomos resgatados com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, que atendia a todas as exigências do Pai. Como registrado lá na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 9. Agora, pois, justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus por meio dele. A cruz, meu irmão, minha irmã, a cruz é a nova Páscoa. O Cordeiro de Deus tem nome, ele se chama Jesus Cristo. O sangue dele está sobre a vida de cada um de nós. A morte passou por cima, a vida continua. E de novo, vamos a aplicações à nossa vida hoje. Primeiro, só há salvação por meio do sangue, não tem outro caminho. Não é por moralidade, não é por esforço, não é por religião, não é por tradição, é pela fé no Cristo crucificado, é pela fé naquele que ao terceiro dia ressuscitou. Segunda aplicação, a fé verdadeira não precisa ter resposta para todas as coisas. É uma fé que nos leva a confiar, mesmo quando a gente não sabe. Como quando uma criança chega para um pai e pergunta algo dificílimo. E aí não tem como você dar detalhes para a criança. Ele não vai entender, mas você precisa dizer que ele não pode fazer. E o que você faz? Você explica do seu jeito. A criança ela pode não entender, mas ela tem que saber que aquilo é arriscado e ela não pode fazer. Mesmo sem sinais visíveis, cremos que o sangue segue cobrindo as nossas vidas. Mesmo sem os aplausos do mundo, dizendo, muito bem, você está indo do jeito que eu quero. Sabemos que Deus vê o sangue que marca a sua vida. E Ele passa por cima, sem ceifar a sua vida. E uma outra aplicação é, a segurança continua estando todos os dias em Deus, não em nós, não na nossa habilidade, não na nossa competência. A família de cada um daqueles hebreus não dormia em paz por ser piedosa ao Senhor, por ser uma família mais santa do que a família dos egípcios, mas eles podiam descansar, porque Deus prometeu honrar o sangue. Você tem vivido debaixo desse sangue? Esse sangue tem marcado a sua vida? É visível para as pessoas? Você crê de fato que Jesus Cristo morreu por você naquele dia? Você crê que esse sangue que foi derramado em seu favor te livra da condenação eterna?
Ou ainda, você segue vivendo a sua vida buscando melhorar. Preciso evoluir como pessoa. Ou você segue vivendo, buscando uma nova posição diante de Deus com base no que você faz, sente e aparenta. Hoje, o nosso Deus não está procurando boas intenções, porque como diziam os antigos, de boas intenções, isso não está na Bíblia, mas é algo que a gente consegue inferir. Ele está procurando quem está coberto pelo sangue do Cordeiro, e quem está coberto por esse sangue está livre. A cruz de Cristo é o sinal glorioso. A fé é a resposta a esse sinal. A fé que nos leva à salvação. A salvação que era a promessa do Senhor sobre nós. Quando Deus vê o sangue, Ele segue adiante. Agora vamos ao nosso terceiro ponto, e esse é o último, para você ficar bem tranquilo. O terceiro é o Deus que liberta e nos dá esperança para caminhar. Como disse o versículo 11, assim o comereis, vestidos os vossos lombos, ou seja, com a roupa preparada para sair, com sandália nos pés e cajado na mão. Você vai comer depressa, você vai celebrar, porque essa é a Páscoa do Senhor. E aí lá no final, lá no versículo, nos 2 versículos finais, ele vai dizer que casa teriam mortos e que casa não teriam. Isso significa que Deus nos salva não só de um momento específico de dor. Ele não nos salva só para nos libertar, mas Ele nos leva a viver uma vida nova com Ele. Não é uma preservar em um momento específico, mas é uma libertação que é eterna. Muitas vezes pensamos na salvação apenas como escape da condenação. Quantas vezes já ouvi mensagens que diziam: celebre, Jesus te tirou do inferno. Isso é bom, irmãos? Vou perguntar de novo, porque isso é bom pra caramba. É bom ter sido livre do inferno? Amém, glória a Deus, estou livre do inferno, aleluia por isso. Mas não é só isso. A salvação que Jesus traz, ela é muito maior. Pois a Páscoa nos mostra que o livramento que Deus derramou sobre nós é o começo de uma nova caminhada com Ele. É algo descoberto a cada dia nessa jornada. O povo não foi salvo para continuar no Egito ali, vivendo a vida adaptada. Ele foi salvo para sair daquelas práticas erradas. Ele foi salvo para sair daquela adoração que tinha invadido o coração. Deus vinha livrando o seu povo da morte, mas também os tira de uma escravidão que é muito mais profunda. Não era só a escravidão a Faraó, era a escravidão das cebolas do Egito, que quando a gente segue lendo o livro do Êxodo, a gente descobre que o povo já está livre, já está caminhando para a terra prometida e está, mas no Egito pelo menos tinha cebola. Quantas vezes nós somos esses? Presos ainda, escravizados aos nossos pecados do passado. É um homem que já está casado e está viciado em pornografia. É mulher que não consegue parar num lugar sem fazer fofoca. Homem também gosta de fofoca, tá? Foi só a nível de exemplo mesmo. Quantas coisas, irmãos, a gente começa a caminhar com Deus e é como se nenhuma libertação tivesse acontecido no nosso coração. Como se fosse muito mais fácil dizer: Deus me aceita como eu sou, então eu sigo pecando sem nenhuma responsabilidade com Ele. Deus nos livrou da morte eterna, e isso é poderoso, mas esse mesmo sangue que foi derramado, que rompe os nossos grilhões da morte eterna, é o que nos dá força para lutar com cada escravidão que invade o nosso coração. Porque o Senhor segue nos formando, nos forjando, elaborando o nosso caráter. Ele segue nos conduzindo para uma nova terra, uma nova vida. Isso é a esperança cristã verdadeira. Não é só sobre perdão dos pecados, mas é sobre uma nova direção de vida com Deus. Ou seja, a postura dos libertos precisa ser uma postura de prontidão, uma postura de fé. Veja como Deus instrui a comer. Vocês têm que estar preparados para acabar de comer e sair correndo. Ou seja, precisavam estar prontos, precisava estar tudo certo, tudo alinhado, cajado na mão. Eles ainda estavam no Egito quando tudo isso aconteceu, mas eles precisavam viver como se eles fossem sair aqui e agora.
exatamente como vemos a instrução que Jesus nos deixa, que precisamos estar preparados para o seu retorno a qualquer momento. Lá, os hebreus ainda não tinham visto a liberdade, mas eles precisavam se comportar como homens e mulheres livres. Isso é fé com esperança. A libertação começou no tempo exato planejado por Deus, à meia-noite. E se você parar para olhar, meia-noite, em geral, é igual em qualquer lugar do mundo. Escuro, sem luz elétrica, então, devia ser terrível. É hora em que tudo parece parado, que nada está acontecendo. Silêncio absoluto. Não sei se você já foi no interior, quando chega meia-noite, você não ouve, você ouve lá o grilo lá nos confins. Parecia que nada estava acontecendo. E então veio a liberdade do Senhor. É o fim de um dia e o início de outro. Uma hora de novo simbólica. Você não precisa orar à meia-noite para lutar contra o inferno. É só um símbolo que também se remete a Jesus. Enquanto o Egito gemia de dor, perdendo os seus primogênitos, o povo de Deus se levantava preparado para a libertação. Esse é o contraste poderoso quando olhamos para os filhos da luz e os filhos das trevas. Quem está debaixo do juízo à meia-noite vai viver isso, ou o terror ou o livramento. Quem está debaixo do sangue à meia-noite vai experimentar a libertação. Deus age no tempo certo, meu irmão, minha irmã, nem um minuto antes, nem um segundo depois. Pode parecer que isso está demorando, que não está sendo do jeito que você achou que seria, mas quando vem com o poder de Deus, e vem trabalhando o nosso coração, e vem nos dando forças para lutar, nos trazendo consciência do que é viver para Ele, com poder para nos libertar de verdade, com poder para encher o nosso coração de uma nova esperança que só o céu tem. O Evangelho nos tira da escravidão, mas ele não nos tira para nos abandonar depois. Ele nos coloca numa estrada, uma estrada da fé, uma estrada onde seremos provados, uma estrada onde desafios virão. A libertação do Egito é um símbolo profundo da nossa redenção em Jesus Cristo. Éramos escravos do pecado, o sangue nos livrou da morte. Agora somos chamados a caminhar como um povo livre, acreditando que a nossa maior glória não será vista aqui. A vida cristã não é uma espera passiva até o céu, é uma jornada contínua, viva, diária, cheia de propósito, cheia de desafio, cheia de direção do céu. Como registrado pelo evangelista João, capítulo 8, versículo 36, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E mais uma vez, isso precisa se remeter não só à teoria da palavra de Deus, mas a alguma prática. E a primeira questão é, a salvação de Cristo deve nos tirar da estagnação espiritual. Não somos salvos para viver parados. Não somos salvos para viver acomodados. Não somos salvos para viver distraídos. Somos salvos para caminhar. Segundo, a esperança cristã não é uma esperança vazia, como quando a gente assiste um jogo de futebol e cada torcedor espera que o seu time vença. O povo comia, depois de ter sacrificado, ele comia, mas precisava comer preparado para sair, porque quem crê se prepara para a jornada, quem tem fé, levanta, se move, segue o que o Cordeiro exige. Terceiro, a liberdade em Cristo não é uma liberdade que me libertou só do Egito lá atrás, é uma liberdade que me livra já de Egitos que eu nem sei que eu vou atravessar, porque o Egito de fato, irmãos, ficou lá para trás, mas o deserto ainda estava diante deles, e eles foram provados nesse deserto, e muitos deles falharam, porque se agarraram a outras prisões. Não pare no meio do caminho, em nome de Jesus, não para no meio do caminho, não deixe a escravidão te parecer mais preciosa, mais valiosa do que a proposta do Senhor. Deus começou uma boa obra em você, e a promessa dele é uma promessa fiel, ele vai completar.
O que vai mudar é a forma que você vive essa promessa. Então eu preciso te perguntar de novo e de novo: você vive como alguém que foi liberto do Egito? Você vive como alguém que foi liberto dos seus pecados? Ou você continua andando como se tivesse acorrentado, como se tivessem poderes sobre você e sobre o seu coração, como se você ainda estivesse na terra do Egito? Meu irmão, minha irmã, hoje é Páscoa, e o Senhor nos convida a vestir a roupa de viagem, se preparar para seguir em frente. O Senhor nos chama a estarmos prontos, para que se Ele voltar agora, você não vai comer nenhum que preparou, mas o banquete que você vai encontrar vai ser o mais extraordinário de todos. Hoje o Senhor nos chama a segui-lo com confiança. Ele nos chama a caminhar com esperança, caminhar com fé, porque o Cordeiro já abriu o caminho. Concluindo, a Páscoa dos Hebreus é mais do que uma história bonitinha do passado. Ela é retrato da salvação que Deus opera em Cristo, e que nós vamos conversar sobre ela mais tarde. Ele fala, o nosso Deus fala, não se esqueça disso. Talvez o seu coração endurecido tenha não só se esquecido de quem é o Criador, mas tenha esquecido de que Ele fala, de que Ele se importa com você. Então, Páscoa, separa um momento, se dobra diante dEle e pergunta para Ele: Deus, o Senhor me vê? E eu te garanto que Ele vai te surpreender com a resposta, porque Ele fala e Ele continua exigindo de nós obediência. Mas Ele não só fala, a Bíblia nos diz, e essa história nos traz a consciência de que Ele fala porque Ele se importa, e porque Ele se importa, Ele nos salva. Ou seja, Ele exige confiança no sangue que foi derramado em nosso favor. E se Ele nos salva, é porque Ele nos liberta de nós mesmos. Ele nos convida a uma esperança nova ao longo desse caminho, dessa jornada da fé. Hoje, meu irmão, minha irmã, eu e você somos o povo da nova aliança. Vivemos sob o sangue do verdadeiro, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Fomos libertos da morte eterna e estamos seguindo rumo à glória. Como você tem feito essa jornada? É Páscoa, é momento de celebrar Jesus Cristo, é momento de viver como homens e mulheres que já foram salvos. Então ande como alguém liberto, que as pessoas olhem para você e vejam Jesus Cristo, que elas olhem para você e vejam alguém que vive a Páscoa. Obedeça como quem foi chamado pelo próprio Jesus Cristo, espere confiadamente, estando pronto, porque Ele vai voltar. Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. Por isso eu e você devemos celebrar com grande festa a Páscoa do Senhor, o sangue que salva, a graça que liberta. Irmãos, a Páscoa não é apenas uma memória religiosa, ela é uma convocação de Deus, é uma resposta que o céu exige de nós. Hoje, ao olharmos para esse texto, ouvimos a mesma voz que ecoou lá no Egito naqueles dias: preparem um cordeiro, apliquem o sangue, estejam prontos, porque eu vou voltar. A Páscoa nos lembra tudo isso. É a Páscoa que nos diz que Deus fala, é a Páscoa que nos leva a obedecer. Mas você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem levado a sua palavra a sério como palavra de Deus? Você tem obedecido com fidelidade, mesmo quando você não entende o que Ele quer dizer? A Páscoa nos mostra que Deus salva. A Páscoa exige de nós confiança. Você tem vivido de forma visível sob o sangue do Cordeiro? Ou você continua tentando se salvar do seu jeito? A Páscoa nos revela que Deus, o Deus da libertação, continua nos libertando para caminhar. Você tem se sentido parado espiritualmente, abandonado? Ou andando ainda como quem crê, mas num Deus que pode fazer alguma coisa, mas não sei se vai fazer? Hoje, o mesmo Deus que libertou os hebreus no passado, com aquela gloriosa mão, poder e autoridade, é o Deus que te convida a viver como quem foi salvo por Ele. Então obedeça, custe o que custar, confie mesmo que você não veja sinal nenhum, caminhe mesmo que esteja sendo difícil, porque o Senhor honrará cada uma das suas promessas, porque o Cordeiro já foi sacrificado, o sangue
já foi derramado, a porta já foi marcada e hoje ela está aberta. Você foi salvo para obedecer, foi lavado para confiar, foi liberto para caminhar com esperança. Essa é a nossa Páscoa. Então celebra com vida, com santidade, com gratidão. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado em nosso favor. Por isso celebramos essa grande festa. Por isso damos chocolate. Alguém aqui ganhou chocolate hoje? Ninguém ganhou chocolate. Gente, chocolate não é pecado não, tá? Se quiser, você tem toda a liberdade de Deus para saindo daqui, passar no mercado, comprar chocolate e trazer à noite para o pastor. Porque não é o problema do chocolate, ok? A Páscoa é símbolo de liberdade, libertação, de vida, de vitória do Senhor sobre a morte. Então celebra isso. É com chocolate que você quer celebrar? Então pode dar chocolate. Você quer fazer churrasco em casa? Faça o churrasco celebrando quem o Senhor é, o que Ele fez pela sua vida. Não deixe de celebrar grandes momentos com Deus, mas lembre-se sempre qual é o verdadeiro marco da Páscoa. Convido você a fechar os seus olhos, vamos orar. Deus Santo e Poderoso, obrigado, Senhor, porque tudo que nós éramos incapazes de fazer, o Senhor fez. Mas, Senhor, nós somos Teu povo, Te amamos, ouvimos a Tua voz, mas o nosso coração é tão escravo. Assim como o povo no Egito, nós temos prisões, cadeias, temos tantas coisas, Senhor, que ocupam a nossa mente, o nosso coração, coisas que roubam a nossa paz, coisas que roubam a nossa confiança no Senhor, e te pedimos, Deus, ajuda-nos a ir além, enche-nos com o Teu Santo Espírito, age, Senhor, na nossa vida, na nossa história, de maneira que a gente consiga caminhar a jornada que o Senhor nos propõe. Fortalece os nossos pés, Senhor, para que a gente não vacile nessa jornada. Ajuda-nos, Senhor, a seguir com fé. Ajuda-nos, Senhor, habilitados pelo Teu poder, seguirmos firmes para a gloriosa jornada que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Deus, a vivermos a Páscoa como real, como viva na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.